Você está sentado em uma mesa na L.F. Rothschild no seu primeiro dia. O homem que está te treinando pede 2 martinis no almoço. Ele explica, enquanto corta seu bife, que ninguém sabe se uma ação sobe ou desce. Ninguém. Não os analistas. Não os gestores de fundos. Não ele. A única coisa que importa é mover o dinheiro. Você tem 22 anos e está ouvindo com muita atenção. Esta é a coisa mais útil que alguém já lhe disse. Você volta ao escritório. Faz ligações. Aprende a linguagem. Comprar. Vender. Posição. Exposição. Liquidez. As palavras soam como se significassem algo preciso e, na maioria das vezes, não significam. Você é bom em soar como se soubesse o que as palavras significam. Você sempre foi bom nisso. Seu primeiro cheque de comissão é de $1.000. Você o segura nas mãos por 1 minuto inteiro antes de depositá-lo. Então a segunda-feira negra acontece. 19 de outubro de 1987. O Dow Jones cai 508 pontos em um dia. 22,6%. A maior queda percentual de um único dia na história do mercado de ações americano. Ao fim da semana, a L.F. Rothschild não existe mais. A empresa que te treinou, a empresa onde você estava aprendendo a linguagem, sumida em 5 dias de pregão. Você tem 25 anos com $11 na conta bancária e sem emprego. Você pega o metrô para casa. A maioria das pessoas pararia aqui. Oh. Um amigo te fala de uma empresa num centro comercial em Long Island que está contratando. O escritório é uma garagem convertida. O carpete está manchado. Os homens nos telefones parecem ter sido rejeitados em todos os outros lugares. Você entra e, em 60 segundos, entende exatamente o que está acontecendo. Esses homens estão vendendo penny stocks. Ações abaixo de $5 por ação que corretores legítimos se recusam a tocar. Mas que aqui a comissão é de 50% em cada venda. Você se senta numa mesa vazia, pega o telefone. Vende $4.000 em ações na sua primeira ligação. Sua parte, $2.000. Uma ligação, 20 minutos. Você olha para o telefone depois de desligar e entende que todo o seu problema até esse momento era simplesmente que você estava vendendo a coisa errada. Você é tão bom nisso que o dono recua e te observa da forma como um professor observa um aluno que já é melhor do que ele. Ele não diz nada. Ele simplesmente sai do seu caminho. Você anota isso. Você entende o que significa. A empresa se chama Stratton Oakmont. Você a assume não através de um golpe, mas através de simples acumulação. Você é melhor nisso do que qualquer outra pessoa no prédio, e todo mundo no prédio sabe disso, e eventualmente o prédio se torna seu. Em 1993, você tem 1.000 corretores. Eles são jovens. Eles têm fome. Vão fazer exatamente o que você disser, porque você é quem mostrou a eles que um telefone e um roteiro e 30 segundos da atenção de alguém são suficientes para mudar a vida de ambos. Você os treina pessoalmente, todo dia de manhã, a mesma lição toda vez. Não importa o que você está vendendo. Só importa como a pessoa do outro lado do telefone se sente quando você para de falar. Você os ensina a encontrar esse sentimento na voz de um estranho nos primeiros 15 segundos. E como construí-lo? Como fechar antes que a pessoa saiba que está sendo fechada. Seguro e urgente ao mesmo tempo. Essa é a única combinação que importa. Todo o resto é decoração. Você também os ensina a única regra que nenhum departamento de conformidade jamais vai escrever. Nunca deixe o cliente pensar. Pensar é o inimigo da venda. No momento em que uma pessoa para pensar, e no momento em que ela considera ligar para seu contador ou sua esposa ou seu consultor financeiro, você os perdeu. Seu trabalho é fazer a decisão parecer óbvia antes que o pensamento chegue. Seus corretores não estão vendendo ações, estão vendendo certeza. E certeza acontece, é o produto mais lucrativo do mundo. As próprias ações estão quase fora do ponto. O que você está vendendo é uma história. Uma empresa no Nevada desenvolvendo um novo refrigerante. Uma operação de mineração em Montana sentada sobre lítio não explorado. Uma startup de biotech com uma patente pendente que poderia mudar completamente a administração de medicamentos. A história é sempre específica o suficiente para parecer real e vaga o suficiente para que ninguém possa verificá-la antes de desligar. Você compra a ação primeiro. Seus corretores criam demanda. O preço sobe. Você vende no pico. A ação colapsa. O cliente perde tudo. A comissão fica. E isso se chama esquema de pump and dump. É um crime federal.
Você faz mesmo assim porque o dinheiro é real, mesmo quando a história não é. Em 1993, você ganha 49 milhões de dólares. São 940 mil dólares por semana. 134 mil dólares todo dia, incluindo domingos. Você compra um iate de 167 pés e o chama de Naomi em homenagem à sua segunda esposa. Compra um helicóptero para chegar ao iate mais rápido. Compra uma casa em Old Brookville com uma fonte na frente e uma piscina atrás. Gasta 700 mil dólares por mês só para manter a velocidade em que está se movendo, não investindo, não poupando, correndo. As festas custam 100 mil dólares cada uma e você as faz semanalmente. A equipe no iate sozinha são 30 pessoas. Você voa para Las Vegas para um único jantar. Dá gorjetas em valores que fazem garçons fotografarem a conta depois. Você não está fazendo isso para exibir. Está fazendo porque gastar dinheiro nessa velocidade é a única prova que você tem de que o número na sua conta é realmente real. Se você desacelerar toda a estrutura, colapsa. Então você não desacelera. As drogas vêm com o dinheiro da forma que o dinheiro veio com os telefones. Primeiro, cocaína, porque há coisas que precisam ser feitas numa velocidade que a cocaína torna possível. Depois, quaaludes. Porque depois de cocaína suficiente, você precisa pousar em algum lugar e os quaaludes te levam para algum lugar quente. 15. Quaaludes por dia no pico. Você sabe exatamente quanto tempo cada dose leva para fazer efeito e planeja sua agenda em torno disso. O sistema funciona até amanhã em que você toma demais e dirige sua Ferrari pelos seus próprios portões de entrada, inconsciente no volante. Seu corpo conhecia o caminho. Seu corpo era a única coisa ainda funcionando. Você olha o estrago na manhã seguinte e toma outro Quaalude e não pensa mais nisso. A SIC nota o padrão em 1992. Ações da Straton que sobem rápido e caem ainda mais rápido. Clientes perdendo tudo enquanto a empresa fica com 50% na subida. Eles encaminham o caso ao FBI. O FBI abre um arquivo. O arquivo fica mais grosso a cada 3 meses. Você não sabe nada disso. Você está ganhando 134 mil dólares por dia e decidiu, com a confiança completa de um homem que nunca perdeu nada do que se importava, que isso continua para sempre. O nome do agente do FBI é Patrick Denham. Ele aparece numa festa no Naomi em 1993. Não como convidado. Ele está lá para que você o veja. Para que você entenda, sem dizer diretamente que alguém está olhando. Você entende imediatamente. Depois que ele vai, você se senta na beira da sua cama abaixo do deck e pensa no que fazer. Você decide não fazer nada. Você se diz que pessoas como você não vão para a prisão. 23 advogados. 49 milhões de dólares por ano. Pessoas com essa combinação não vão para a prisão. Você acredita completamente nisso. É também o que te rende 22 meses de prisão federal. Seu parceiro Danny Porras vira a casaca em 1998. Danny, que você tornou milionário. Danny está sentado na frente de promotores federais contando tudo. As contas suíças. Os 10,4 milhões de dólares movidos através de uma mulher britânica chamada Emma Newman para deixar o rastro esfriar no Atlântico. A mecânica de cada pump and dump remontando 6 anos. Cada empresa de fachada, cada estrutura, cada nome. Quando seu advogado te conta isso, você não fala por muito tempo. Então você pergunta quais são suas opções. Você já sabe o que vai escolher antes que ele responda. Você coopera. Você usa um microfone gravado no peito. Você entra em reuniões com homens que confiam em você e os deixa falar e mantém seu rosto exatamente como sempre foi e entrega as gravações ao FBI depois. Você faz isso várias vezes. Você fica bom nisso. Em algum lugar no meio, você percebe que está usando a mesma habilidade que usava nos telefones na Straton. Encontrar a confiança de uma pessoa. Mantê-la. Trabalhar dentro dela. Os agentes do FBI te dizem depois de cada sessão que você é um dos cooperadores mais eficazes com quem já trabalharam. Você aceita isso como um elogio antes de entender o que realmente diz sobre você. Você dá 23 nomes. 23 pessoas que aprenderam tudo com você. Que ganharam dinheiro real porque você mostrou a elas como. Que teriam feito qualquer coisa por você porque você era quem tinha mostrado a elas que a vida que queriam era de fato alcançável. Você diz cada nome claramente no registro federal. Você articula bem. Você soletra os difíceis.
Você não se permite sentir o que isso significa, porque se sentir claramente não vai conseguir terminar a frase e precisa terminar a frase porque é a única saída. Isso também acontece, é uma habilidade que você aprendeu na Stratton. Dizer a coisa que precisa ser dita sem deixar a outra pessoa ver o quanto custa. Você é sentenciado a 4 anos. Seus advogados chegam a 22 meses, você cumpre no Taft Correctional na Califórnia. Os presos o chamam de Club Fed. Você joga tênis, escreve suas memórias em blocos legais amarelos. Os $11, o terno da brechó, o carpete manchado em Long Island. Todo o caminho até o microfone e os nomes e a sentença. Você coloca tudo dentro. Você se diz todo dia que é apenas um capítulo. Você sai em 2006. O iate foi. As casas foram. O helicóptero, a esposa. Nadine entrou com os papéis enquanto você estava lá dentro. Você tem 2 filhos. Tem as memórias. As memórias viram um livro. O livro vira um filme. Martin Scorsese dirige. Leonardo DiCaprio faz o seu papel. Você está na estreia com um terno que não veio de uma brechó e se vê numa tela do tamanho do seu primeiro apartamento. Você está vendo a versão de você que existe na imaginação de outras pessoas. Aqui é puro apetite, puro movimento para frente. Aqui nunca usou um microfone. Aqui nunca disse 23 nomes num registro federal. Essa versão é mais famosa do que você jamais será. As pessoas saem daquele cinema querendo ser você, não o você real, a versão da tela. Há 100 consequências e 100 nomes, e 122 meses no Taft contando os dias até seus filhos poderem visitar de novo. Você vê os créditos rolarem e entende algo que não poderia ter entendido aos 22 naquele metrô. A coisa mais perigosa que você já vendeu não era uma ação. Era a ideia de que essa vida estava disponível para qualquer um disposto a querê-la o suficiente. As pessoas que você defraudou perderam 200 milhões de dólares. Você reembolsou 110,4 milhões de dólares como parte do acordo. Os 89,6 milhões de dólares restantes nunca foram recuperados. Em algum lugar na matemática do que você construiu, e do que você tomou, e do que você devolveu, e do que desapareceu, há um número que te diz exatamente quem você é. Você escolhe não calculá-lo. Essa também é uma habilidade que você aprendeu na Stratton. Saber qual coluna olhar e qual deixar fechada. Você cobra 30 mil dólares por palestra agora. Plateias de 2.000 pessoas que pagaram 500 dólares cada uma para te ouvir explicar o sistema que te rendeu 22 meses de prisão federal. As empresas pagam sem negociar. Você sobe em palcos e ensina exatamente o que ensinava na garagem, convertida em Long Island. Não importa o que você está vendendo. Só importa como a pessoa do outro lado se sente quando você para. A única diferença é que agora você diz a elas para fazer isso legalmente. Você diz isso toda vez. Você diz com sinceridade. Você acha que elas acreditam em você. Você acha que acredita em si mesmo. E em algum lugar na América, agora mesmo, um jovem de 22 anos num metrô está olhando para uma foto do iate e da casa e da estreia e sentindo algo acender no peito para o qual ele ainda não tem nome. Ele já está pensando no telefone e no que está disposto a fazer para chegar ao outro lado.